Boa tarde. Tudo bem? Que bom, né? Com sábado assim não tem como tá ruim, né? Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pela nossa casa, pela nossa espiritualidade. Fiquem todos à vontade. E dessa forma, eu gostaria de convidá-los para que se colocassem da melhor e mais confortável forma possível em suas cadeiras, que fechassem os seus olhos e começassem a mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus. E dessa forma nos sintonizarmos com o ambiente, com os bons fluidos que a espiritualidade amiga dessa casa nos oferece. Pai, Deus amado, de bondade, piedade, agradecemos mais uma vez por este dia, por termos a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de levantarmos de nossas camas, de trabalharmos, de estudarmos, enfim, meu Senhor, de estarmos prontos para mais um dia em nossas vidas. Espiritualidade amiga, pedimos que cada um que aqui veio receber, veio buscar, que possa receber dentro dos seus méritos. E dessa forma, regressar aos seus lares, tranquilos, serenos e fortalecidos, para mais uma etapa em suas vidas. E que assim seja. Hoje o tema é meio pesado, né? Então hoje nós vamos falar sobre o esmagamento do mal, né? Nós vamos esmagar ele. Isso é uma carta que Paulo enviou aos Romanos. É o versículo 16, né? É o capítulo 16, versículo 20. E ele fala o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Então, meus amigos, eu conclamo a todos que peguem as suas armas, que peguem as suas espadas, e vamos lutar contra o mal. Vamos esmagar todos aqueles que se rebelarem contra Deus. Não sobrará nenhum, porque Deus está do nosso lado e com ele nós esmagaremos Satanás. Tudo certo? Estou vendo a cara de vocês assim meio... Com certeza, né, meus amigos? Se a gente faz uma leitura simplória com essa frase, obviamente isso aqui de uma certa forma nos instiga a sair realmente na violência, nas vias de fato, né? E até mesmo cometendo atos que são contrários à lei de Deus. Então nesse texto, nas cartas de Paulo, ele traz uma profundidade muito maior do que uma simples leitura dessa. Então, percebam-se que nessa leitura superficial não condiz com nada daquilo que nós pregamos aqui, que nós falamos e que nós já conhecemos sobre Deus. Quem que é Deus? Deus é um Pai de amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Um Pai que nos perdoa porque Ele sabe que nós somos seres imperfeitos. Então não condiz isso aqui dele esmagar, né, o mal. Porque estaria sendo o quê? Deus estaria se utilizando de vias que hoje nós sabemos, por exemplo, que se utiliza o mal. Eu estaria justificando os meios pelos fins. E esse fim aqui seria uma violência. E não é isso. Não é isso que Deus quer. Além disso, meus amigos, nós sabemos que essa figura
do Satanás, que é aquela figura que nós aprendemos como ser mitológico, que ele foi expulso do céu, que caiu para a terra e que aqui hoje comanda legiões de demônios, de espíritos, lutando contra as ordens de Deus. Esse também não existe. Tá? Por que não existe? Porque graças ao Espiritismo, graças à revelação, à doutrina dos Espíritos, eles nos ensinaram de que Deus não cria demônios, tampouco anjos. O que Deus cria são espíritos simples e ignorantes. E a todos eles são dado uma certa fração, uma certa fagulha de consciência e o seu livre-arbítrio. E a partir disso, nós iniciamos a nossa jornada. Então, com isso, essa figura, ela fica para trás também. Um exemplo muito forte que nós devemos ter sobre essa questão do mal, de lutas, vamos trazer com o que aconteceu com o nosso Mestre Jesus. Jesus, quando ele foi cercado no Monte das Oliveiras pelos soldados, o que se esperava de Jesus? O que a maioria dos seus, até mesmo dos seus discípulos que conviveram com ele, que viram todas as seus feitos, né, os seus milagres, as suas pregações de paz, o que eles esperavam? Que Jesus, naquele momento, se rebelaria, instigaria a multidão, talvez, usaria de seus poderes, porque Jesus tinha, sim, muitos poderes, por ser um espírito puro, e evitaria essa prisão, arrastando multidões, até mesmo um derramamento de sangue. E o que aconteceu para a frustração de todos eles? Jesus se entregou de forma muito pacífica, mansa e pacífica, como ele era. E ainda repreendeu Pedro por ter ferido um dos soldados com a sua espada. Então, meus amigos, e Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, ele não está convocando a gente para uma luta fraticida. E até mesmo, quando ele diz em breve, esse breve aqui, perante a nossa eternidade, é um piscar de olhos. Realmente, quando nós olhamos, claro que quando nós estamos aqui encarnados, cada um de nós passando pelas nossas dificuldades, as quais nos foram impostas como prova para adiantar o nosso progresso, ou como expiação pelas faltas que nós cometemos no passado, talvez a gente não tenha a noção dessa brevidade. Essa brevidade, ela está lá na espiritualidade, quando nós regressamos. Então, por isso que breve, essa brevidade, a gente tem que olhar sobre a ótica da eternidade. E sob os pés? O que seria sob os pés? É algo que depende de nós, que cada um vai ter que travar a sua luta contra esse Satanás. Mas esse Satanás que Paulo fala aqui nessa carta que ele enviou aos romanos, ele fala das nossas mazelas morais, das nossas dificuldades, todas essas que nós temos. Todos nós temos isso aí. Então esse seria o Satanás que ele está dizendo que será esmagado. Mas como nós poderemos esmagar esse Satanás? Aí começa a nossa luta. E Emmanuel, nesse texto, ele foi tirado do capítulo 27 desse livro, chamado Pão Nosso. Eu sou meio suspeito para falar dos livros aqui, né? Que toda vez eu digo que é um livro maravilhoso, né? Mas fiquem tranquilos, eu vou reforçar que eu não ganho nenhuma caixinha, nenhuma comissão da casa, não. É porque realmente são leituras muito enriquecedoras
para o nosso íntimo. E aí Emmanuel, ele vai fazer os comentários em relação a essa frase que foi dita, que foi escrita por Paulo nessa carta. E ele começa da seguinte forma: em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem trégua entre o bem e o mal. Olha, essa luta que se opera em todo o planeta entre o bem e o mal, ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? Ela tem alguns campos que ela se trava. Isso pode ser no campo moral, no campo espiritual, no campo político, até mesmo nas lutas fratricidas que nós estamos acompanhando no nosso planeta e que nos deixa bem temerosos em relação ao futuro. Mas não é dessa luta que ele está falando. Ele está falando dessa luta íntima, dessa nossa renovação espiritual, a qual todos nós somos convidados diariamente a participar e a travar essas batalhas. E como nós estamos travando essas batalhas? Alguém já parou para pensar? É que nós estamos vivendo um momento assim estamos todos atribulados, né, atarefados com o nosso dia a dia. A gente acorda de manhã já pensando em pegar o ônibus da empresa, ou que vai chegar atrasado, e nas tarefas que tem que fazer. Chega no final do dia, dá graças a Deus que está em casa, mas a gente dificilmente nós paramos para refletir como foi o nosso dia, o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de bem também, ou aquilo que nós deixamos de fazer, que poderíamos ter feito. Então é essa batalha que nós estamos sendo convidados. E aí, meus amigos, à medida que nós vamos avançando nesses questionamentos, em que nós vamos conhecendo o Satanás, que todos nós carregamos, né? Para alguns é pecado, para outros eu prefiro tratar de como inferioridade. As nossas inferioridades. Os pecadores, para aqueles que gostam de usar esse termo, eu gosto de usar espíritos devedores, que daí parece também que tem uma coisa um pouco mais leve, né? Não tão punitiva. E aí nós damos início a isso. E nós de novo caímos aonde? Em Paulo, numa frase numa carta que ele mandou aos Coríntios, que ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui ele está falando do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós podemos fazer. Nós podemos fazer tudo, absolutamente tudo, mas nem tudo nos convém. Se nós olharmos, por exemplo, o Código Penal brasileiro, ele não proíbe ninguém de matar ninguém. Podem abrir. Mas ele diz o seguinte: matar alguém, pena. E aí ele vai dizendo, se for a morte assim, essa é a pena. Se for morte, é a mesma coisa. Acontece conosco. Nós somos livres para fazermos o que quisermos. A semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E aí quando a gente começa a se dar conta disso, aí a coisa começa a ficar mais interessante ainda, né? Porque começa a mexer com aquelas questões que durante muito tempo nós tínhamos como certo ou não dá nada. Ninguém mesmo está vendo. Aí a coisa começa a ficar interessante. Porque nós entramos em conflito conosco mesmo. É como nós começamos a combater quem? O Satanás. Esse Satanás que todos nós estamos diariamente enfrentando, né? E o que se dá a partir disso? O despertar da consciência. As nossas consciências
começam a se despertar. E à medida que nós vamos despertando das nossas consciências, nós já começamos, no mínimo, a questionar alguns atos, a questionar algumas ações. Nós repetimos, nós fazemos, mas isso já não traz mais uma paz, um sossego. E quando isso começa a acontecer, meus amigos, aí fica ainda um pouco melhor do que já estava antes. Porque é o momento em que nós damos início à nossa reforma íntima. O nosso burilamento. É quando o homem velho começa a se desprender e dar início, passagem ao homem novo. Que é esse homem novo que vai começar a pautar a sua conduta em relação aos ensinamentos de Deus. E quanto mais nós vamos nos dando conta de que o mal, o que é o mal? O mal pode ser para uns uma coisa, aquela mesma coisa para outros pode ser o bem. Mas lá no livro dos espíritos, os espíritos superiores deixam bem claro que o mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. E a lei de Deus, as leis de Deus, nós já sabemos quais são. A gente não pode ter dúvida em relação a elas. E quando o homem, porque nós já nascemos com isso, nós já trazemos isso de forma intrínseca. E Deus ainda deu a missão a Moisés de vir reforçar aquilo que nós havíamos esquecido, né? Os 10 mandamentos. Isso não mudou, porque as leis de Deus não mudam. As leis de Deus são imutáveis. O que muda são as leis dos homens. Essas sim, essas vão mudando de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade. A de Deus não. Essa, ela vai ser eterna. E ela se manifesta em todo o universo. Emmanuel segue, dizendo que manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas. E no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito, que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem, olha só, hein? Insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe depreender, demonstra falsa posição suscetível de acentuar-nos as necessidades. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que pedir ajuda, pedir socorro, é a nossa, até quase que a nossa obrigação. Porque no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ali ele trata sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É um texto bem interessante que ele fala a forma como os espíritos agem na nossa vida. E na segunda parte ali, ele trata sobre os anjos da guarda, sobre os espíritos protetores, familiares e simpáticos. E quem são esses? São aqueles que foram designados desde o nosso berço carnal a nos seguir e a nos orientar. Geralmente já são espíritos mais elevados, porque eles precisam ser mais elevados e estar acima dessas nossas vicissitudes para poder nos orientar. Não adianta eu ter um espírito que tem a mesma sintonia que a minha, que é uma sintonia muito mais baixa, às vezes, do que uma sintonia mais elevada, eu não vou ter bons conselhos, né? Pelo contrário, ele vai me deixar no mesmo lugar ou me levar para o buraco. Então tem que ser um espírito, necessariamente é sempre um espírito
elevado. E esses espíritos também são espíritos amigos, que já nos conhecem, que já estão na nossa vida, que já estão na nossa trajetória há muitas encarnações, há muitas vidas passadas. Então esses espíritos, eles vêm como um pai. Para quê? Para proteger e bem aconselhar os seus filhos. Então é um momento em que a gente pode sim pedir ajuda a eles. Pedir ajuda. É isso que Emmanuel está falando. Não pedir para que eles façam as coisas para nós. Isso não vai acontecer nunca. Os espíritos superiores, eles jamais, escrevam isso, interferem no nosso livre-arbítrio. Eles nos dão conselhos sutis, eles nos inspiram a ter boas atitudes, a ter bons pensamentos, mas eles não interferem. Se eu, no momento de desespero, eu decido pular de um prédio em suicídio, eu não vou levitar. Lamentavelmente, eu vou cair e vou desencarnar. Mas naquele período em que eu estou nessa perturbação, eu posso pedir ajuda, eu posso pedir assistência, e esses espíritos, eles virão no meu auxílio e me darão bons conselhos. Talvez até mesmo, se eu tiver o merecimento, posso ser levado em desdobramento, ser aconselhado, e quando eu retornar ao meu corpo físico, depois desse momento de sono, depois que eu tiver esse sonho, eu tenho uma atitude diferente. Mas espíritos elevados, os bons espíritos, eles não interferem em nosso livre-arbítrio. Essa marcha, essa busca por esse burilamento, né, esse esmagamento do Satanás é nosso. É nosso, é de cada um. Porque ele fala que ele está onde? Ele estará embaixo dos nossos pés. E aqui é uma simbologia muito interessante, porque os judeus, né, eles tinham o hábito de, quando eles iam nos lugares e não eram bem recebidos, ou aqueles lugares lá não falavam de Deus, quando eles regressavam, eles sacudiam o pó das suas sandálias, como se fosse deixando tudo aquilo ali que não era de Deus, tudo aquilo ali que pudesse atrapalhar para trás. Então os pés, ele é a base, os pés é o nosso sentimento, é a nossa sustentação. Então vai ser esmagado a partir dos nossos pés, desses nossos sentimentos. E aqui segue, né? Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina, o triunfo supremo, verificar-se-á sob os pés do homem. Isso que eu comentei. Só vou fazer um complemento em relação a essa questão de demônios, muito sucintamente. O demônio que eu disse, na figura do Satanás, que é aquele ser mitológico, esse não existe. O que existe são espíritos imperfeitos, aqueles espíritos ainda distantes da providência divina e muito apegados à materialidade e de uma inteligência superior. O que eles fazem? Eles comandam outros espíritos também, né, nessa mesma sintonia, levando essas legiões, sim, a fazer algum tipo de maldade, a nos intuirmos, né, a bagunçar as coisas, vamos assim dizer. Então são esses espíritos. Mas essa figura do demônio, que nem aqui, quando a gente faz a primeira leitura, essa não existe. E contra esses espíritos também, que nos traz as suas más influenciações, nós temos um remedinho muito bom para lidar com eles: a oração. Esse momento de conexão, orarmos. Quando a gente sentir a presença do Satanás, né, na nossa vida, que a gente vê que Satanás é esse? Esses pensamentos menos dignos, essas fúrias que às vezes a gente, né, é cometido por um momento. Oração, água, oração e alongamento, meus amigos, faz bem a qualquer momento. Não se preocupem, tá?
E aqui já disse Emmanuel, né, falando sobre esmagar esse Satanás embaixo dos seus pés. É claro, quanto mais nós trouxermos a lei divina para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, mais distante nós estaremos e mais fortemente nós estaremos pisando nesse Satanás, nessas nossas dificuldades, nessas nossas mazelas. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, nós teríamos apenas uma vida, né? Uma vida bastaria. Mas não, meus amigos. Mas a jornada, ela deve ser contínua e constante. Contínua e constante é algo meio redundante, né? Mas essa jornada, essa nossa vontade de nos transformarmos, em fazermos durante o dia mais ações pautadas no bem do que no mal, já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. E ele segue aqui dizendo, né, Emmanuel, o Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Mais uma vez, reforçando, essa luta é nossa, essa luta é íntima, ela é individual. Usemos de todas as ferramentas, de todos os dispositivos que nós temos para lutar contra isso. Vamos ler literaturas que nos faça crescer espiritualmente. Não vamos perder a oportunidade de fazer o bem. Tudo isso a gente está trazendo para onde? Para debaixo dos nossos pés e colocando cada vez mais distante essa influenciação. Esse é o convite, meus amigos, que está sendo feito na tarde de hoje. Façamos dos nossos corpos a morada da nossa alma, mas também façamos dela a casa do Senhor. E quem é dos anos 80 para baixo sabe o que eu estou falando. Quem nasceu nos anos 80 para trás. A casa do Senhor não existe Satanás. Então, show Satanás. Vamos sempre lembrar disso. Lembremos dessa música, meus amigos, e marchamos no bem, ok? Então eu convido a todos, a mais uma vez, a se posicionarem nas suas cadeiras. Convido aos médiuns para a nossa fluidoterapia. E mais uma vez, meu Pai amado, aqui nos encontramos nessa casa, nessa tarde gostosa de sábado, tentando nos melhorarmos um pouquinho, que seja um pouco, mas esse pouco já será bastante no dia de amanhã, para seguirmos fortes nesse caminho que o Senhor preparou nessa nossa trajetória reencarnatória, que é individual e que compete a cada um de nós. Benfeitores, espíritos amigos, encarregados de espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé, que estejam sempre ao nosso lado em nossos momentos de dificuldade, que possamos seguir sempre em frente e de cabeça erguida, sabendo que o Senhor nos espera com seus braços abertos e que todas as dificuldades que hoje enfrentamos são necessárias para o nosso melhoramento e avançarmos assim a nossa escala evolutiva. Que possamos, meu Pai,
regressarmos aos nossos lares nessa tarde com os nossos corações tranquilos, serenos e cheios de paz. E que assim seja.